Atos capítulo 19, versículos de 21 a 41. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo esse apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhes que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Esse, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Glorificados sejam os teus atributos por meio da palavra encarnada pelo intermédio do Espírito Santo e que nos tem dirigido a toda a verdade. Louvado seja o teu Filho amado, nosso sumo pastor, que nos tem guiado pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Graças te damos pela obra do teu Filho amado, nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Abençoe esse trabalho, o desenvolvimento dele e o crescimento espiritual de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos enfatizado que o propósito de Lucas ao descrever esse segundo volume a Teófilo, que provavelmente era um homem importante da cúpula romana, foi, em primeiro lugar, de mostrar os registros históricos de forma muito acurada. E o segundo propósito foi o apologético, ou seja, Lucas escreve no seu discurso com o intuito de justificar que o cristianismo não é uma ameaça para a política e para o governo de Roma, mas o alvo foi defender o cristianismo. Ele demonstra com clareza aspectos positivos do cristianismo. O judaísmo já era uma religião autorizada por Roma
E por isso Lucas cita muitos versículos do Velho Testamento, embasando, amparando o cristianismo e mostrando o seu cumprimento em Cristo Jesus. Lucas sabia que Paulo poderia ser condenado, como de fato foi. Então aponta vários motivos injustos da prisão de Paulo, feita pelos pretores de Filipos, Cláudio Lísias, os governadores Félix e Festo, o rei Agripa, além de demonstrar por 2 vezes que Paulo era o cidadão romano. Então Lucas procura evidenciar que o cristianismo não era uma ameaça para Roma e, pelo contrário, poderia contribuir para o seu desenvolvimento, influenciando de modo saudável a sociedade e o governo, citando até mesmo alguns homens romanos graduados e interessados no cristianismo, como o procônsul de Creta Sérgio Paulo e o centurião romano Cornélio, que vieram a crer no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto tem esse aspecto importante, especialmente no discurso oratório do escrivão da cidade, que apaziguou o povo, acabando com o tropel instigado por Demétrio. Vamos considerar esse alvoroço que aconteceu na cidade de Éfeso, e eu chamo a atenção para a intenção de Paulo em voltar para Jerusalém, aqui nos versículos 21 e 22. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que ministravam. Timóteo e Erasto permaneceu algum tempo na Ásia. Paulo havia estado em Éfeso cerca de 3 anos e tencionou voltar a Jerusalém. Entretanto, ele gostaria de ver como andavam as igrejas de Corinto, Tessalônica, Bereia, Filipos, onde ele havia passado não apenas para corrigir algum erro doutrinário e fortalecer os crentes, mas também coletar ofertas, levando os donativos aos pobres da igreja mãe de Jerusalém, para demonstrar o amor dos gentios para com os judeus. 1 Coríntios 4, 17 e 19, por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Eu chamo a atenção para a expressão no início do versículo 21. Paulo resolveu no seu espírito. Na nossa tradução da Revista e Atualizada, o espírito encontra-se com letra minúscula, mas os melhores comentaristas dessa passagem entendem que deveríamos ler espírito com letra maiúscula. No texto original, pneuma, não se faz distinção do espírito do homem ou Espírito Santo. Mas como nós sabemos que os atos são do próprio Senhor Jesus glorificado, por meio do seu Espírito Santo e pela instrumentalidade dos apóstolos, então devemos entender que o Espírito Santo havia colocado no coração de Paulo o desejo de partir de Éfeso e ir a Roma. E mais ainda, o seu plano era ir para a Espanha, conforme nos informa Romanos 15, de 22 a 29. Essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado. Depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então enviou a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, para preparar o caminho e avisar os irmãos daquela região. E permaneceu algum tempo na Ásia.
mas já com o coração em Roma, a grande capital do Império Romano, onde lá havia estabelecido uma igreja que ele tensionava muito em conhecer. Porém, quando Paulo ainda estava em Éfeso, querendo partir, aconteceu um grande tumulto causado por Demétrio, que se demonstrou muito eficiente no surgimento desse alvoroço. Ele fazia nichos de prata, ou seja, miniatura da deusa Diana, e que dava muito lucro aos artífices que vendiam seus souvenirs, artesanatos característicos daquele lugar. Miniaturas do templo e da deusa Diana, vendida como lembranças e para que os idólatras pudessem venerar a deusa em suas casas, como acontece hoje no Brasil, nessas grandes localizações idólatras, em que há um grande comércio ao lado das abadias. Então Demétrio convocou o sindicato dos artesãos e começou a defender o bolso deles. Mexa com tudo, mas não mexa com meu bolso. E disse aos seus companheiros: Senhores, sabeis que desse ofício vem a nossa prosperidade. O problema era que as pessoas estavam queimando suas cartas efésias, seus livros de magia e talvez até mesmo suas miniaturas de idolatria correspondente ao templo e à deusa Diana. E Demétrio se sentiu ameaçado por Paulo, que realmente pregava contra a idolatria e a favor do caminho, termo utilizado para a igreja ou os membros que andavam pelo caminho do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atenas, ele disse no capítulo 17, versículo 29 a 31, Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então eles ficaram com medo do perigo da profissão deles cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram, dito aqui no versículo 27. Aqui na seção dos versículos 28 a 34, começa e termina com a expressão grande é a Diana dos Efésios. Diana é um nome em latim e significa o mesmo nome grego Ártemis. Observe a eficiência de Demétrio em causar o tropel na cidade, que tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Nos versículos 30 e 31 é-nos informado que Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Paulo não tinha medo de nada e sempre aproveitava as oportunidades para pregar. Mas os discípulos sabiam que aquele sindicato queria capturar Paulo. Também os asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Não se sabe com precisão quem eram esses representantes da província da Ásia, esses asiarcas, mas eram homens importantes que estavam ali para representar algum evento importante e que se tornaram amigos de Paulo e pediram para que ele não se arriscasse. No versículo 32, a confusão foi tanta que muitos nem sabiam a causa daquele grande alvoroço. Observe a insistente guerra espiritual que tanto estamos falando aqui. Por causa da pregação do evangelho, os agentes do diabo que idolatravam a deusa Ártemis causaram um grande alvoroço acusando Paulo de pregar, pondo em risco o templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. O evangelho pregado de forma pura e simples causa grande furor para as hostes malignas e Satanás tenta com toda a força desacreditar e impedir o avanço do reino de Deus e a propagação do evangelho. Então nós temos aqui nesse texto a presença de Paulo, mas não a sua defesa ou oratória. Paulo fica em silêncio a pedido de seus discípulos e amigos asiarcas. Até um certo Alexandre foi impulsionado a defender os judeus no meio da confusão. Não se sabe exatamente se ele defenderia o Deus de Israel ou se ele defenderia a sua classe dos judeus, alegando que o judaísmo nada tinha a ver com o cristianismo.
Não sabemos. O fato é que nem mesmo Alexandre falou por causa da confusão. Veja a guerra espiritual que ocorre nas regiões celestes. É-nos dito que quando reconheceram que Alexandre era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. 2 horas gritando e honrando Ártemis, a deusa grega. Mas como as trevas não prevalecem contra a luz, nós vemos a mão de Deus sobre o sábio escrivão da cidade, apaziguando o povo, não apenas humilhando aquele sindicato, porque era notório, sensível e público que a cidade de Éfeso era guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Então ele propaga em sua defesa que Paulo não era uma ameaça romana, mas aquele sindicato e também o povo poderiam ser acusados de promover uma sedição, desordem, e isso era muito perigoso aos olhos do governo romano. Por isso ele diz: convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, aqui no versículo 36. E defende Paulo e seus companheiros no versículo 37. Porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Existia um tribunal próprio para essas questões pessoais, e se Demétrio e os artífices que o acompanhavam tivessem alguma queixa contra alguém, havia audiências e procônsules, e foi isso que o sábio escrivão da cidade pregou, que se acusassem uns aos outros perante o tribunal competente em assembleia regular, e, finalmente, o motivo ele relata no seu discurso no versículo 40. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Deus foi bondoso, ninguém foi preso e ninguém se machucou com essa grande bagunça fomentada pelos agentes do diabo contra os filhos de Deus, que visavam o lucro e a ganância financeira. Impressionante como a multidão é cega. Muitos estavam ali participando do tropel sem saber do que se tratava, e isso faz lembrar da multidão que ovacionou Jesus na entrada de Jerusalém e depois gritou: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica-o. Portanto, a multidão era como uma montanha russa. Apenas para concluir, eu chamo a atenção para essa apologia de Lucas e a guerra que se trava nas regiões celestiais. Lucas demonstra clara e abundantemente no seu livro que o cristianismo não era uma ameaça política ou um movimento revolucionário para a ordem pública, nem para Roma. Em nenhum outro lugar, pelo contrário, ele sempre foi defendido e demonstrado como uma religião saudável e cheio de esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é uma ameaça, sim, ao império das trevas e ao reino de Satanás. Quando a pregação do evangelho surte efeito, arrancando os filhos do diabo das trevas para a maravilhosa luz, através da graça eletiva de Deus, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, então a peleja se estabelece entre os agentes do diabo e a igreja de Cristo Jesus. Porém, os tumultos podem vir, mas Deus é soberano e está no controle de tudo. Ainda que as oposições surjam, Deus está dirigindo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e se utiliza de diversos agentes para fazer a sua vontade. Que sabedoria dessa autoridade civil, o escrivão da cidade, que foi usado por Deus para dissipar esse grande tropel, defendendo os missionários, aqui no versículo 37. Ainda que o inferno se levante, Jesus, o Todo-Poderoso, faz a sua vontade e é vencedor dessa batalha. Ele controla tudo no universo. A grande lição desse texto é que as nossas armas são espirituais. Nós vemos o silêncio da igreja em meio ao grande tropel e as trevas não prevalecendo contra a luz nesse tumulto. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas.
anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de saber utilizar essas armas tão poderosas no Senhor Jesus Cristo e no poder do seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Amém.